O Brasil já passa de 160 mil infectados pelo novo coronavírus. A discussão em torno da importância de tornar o isolamento mais rígido nos estados tem sido intensificada. Aqui no RN, a flexibilização de algumas situações tem sido criticada por parte dos estudiosos. O Rio Grande do Norte atingiu um dos índices mais baixos do isolamento social em maio, chegando a 37%, de acordo com a análise de dados feitas pela Inloco, com base no rastreamento de dispositivos móveis, os potiguares. Agora, o número chegou a 43%. Já o Brasil tem quase metade da população mantida dentro de casa. O número, no entanto, de acordo com as pesquisas feitas por cientistas, médicos e matemáticos, não chega nem perto do ideal, que é de 70%. Essa taxa, segundo o que explica o professor Asquerica Nabarro, do Instituto Internacional de Física da UFRN, é essencial para garantir que o sistema de saúde do Brasil não entre em colapso nos próximos dias. Essa taxa de isolamento não é suficiente para proteger o sistema de saúde, ou seja, a demanda por leito de UTI, ela vai em poucas semanas, foi o que a gente mostrou, ela iria cruzar com a quantidade de leitos que a gente tinha, então ia passar a nossa capacidade. As pessoas realmente precisam entender, se conscientizar que é sair para o extremamente essencial, né? Então isso que é a mensagem, a gente precisa realmente intensificar a nossa quarentena, porque na realidade o que a gente consegue mostrar também é que uma semana de quarentena intensa, digamos 70% de isolamento, ela é muito melhor, ela serve muito mais do que várias e várias semanas de 50% de isolamento. Os estudos desenvolvidos pelo Instituto Internacional de Física apontam que o Brasil não está cumprindo a quarentena como deveria, e isso tem contribuído para a demora do achatamento da curva de infectados e óbitos por parte do país. No comparativo com outros países, como Itália e Espanha, o Brasil tem feito o inverso. Em alguns estados, os decretos estão mais flexíveis, o que, na avaliação do pesquisador, pode trazer grandes impactos, como o Ceará e o Amazonas têm sentido nas últimas semanas. A gente tem no Brasil uma pirâmide populacional que nos deixa em condições vantajosas com relação aos outros países. Por exemplo, a gente tem uma concentração maior de pessoas jovens, não é? Então, mas a gente modelou isso. Olha, se a gente fechar só as escolas, se a gente só isolar os idosos, porque a gente sabe o percentual de idosos que a gente tem, não é? A gente testou todos esses isolamentos, que o pessoal chama de isolamento vertical, e mostrou também que, olha, ele não é suficiente para proteger o sistema de saúde, ou seja, ele ainda vai ter um percentual considerável de pessoas precisando de leito de UTI. Um exemplo prático de como o isolamento social é efetivo é justamente o de Fernando de Noronha, que fica lá no Pernambuco. Desde o dia 20 de abril, a ilha foi totalmente isolada. Os hotéis e restaurantes não receberam mais nenhum tipo de turista. Quase um mês depois, o resultado chegou. A ilha tinha registrado 28 casos e hoje não tem mais nenhum. E é isso que os cientistas têm defendido. Ontem, o primeiro município do Rio Grande do Norte decretou o início do lockdown devido ao aumento de casos. A cidade de Itaú, que fica no alto oeste potiguar, 358 quilômetros de Natal, confirmou 11 infectados pela Covid. Outras 88 estão em monitoramento. O prefeito do local explicou que a medida foi tomada para impedir a expansão do vírus pela cidade. E o fechamento total do local já começa a partir desta terça-feira, com funcionamento apenas de serviços essenciais, como supermercados e farmácias. Os demais comércios estarão totalmente fechados, proibido, com fiscalização ostensiva e intensiva. O acesso aos bairros estão bloqueados, apenas um acesso por bairro, com barreiras, para que a gente possa diminuir o tráfego de veículos, o tráfego de motos, de pessoas, e com isso a gente evitar menorizar o índice de contaminados aqui na nossa cidade.